Uma alegria, então, estar aqui novamente. Vou pedir perdão, não sei se é transmitido ao vivo. Não é. Não? Ah, que bom, porque aí o pessoal já fica sabendo, né? Não vou me enxergar muito. Eu não consigo ficar parado no mesmo lugar, né? Então, eu gosto de interagir e já aproveitando essa deixa, eu vou pedir para vocês que deixem um pouquinho de lado a timidez, né? E busquem interagir. Eu vou precisar de poucas interações de vocês, mas eu vou precisar de algumas que, se vocês não interagirem, perde um pouco, né, do sentido do que a gente quer trazer aqui hoje. Então, realmente, assim, não vou fazer pergunta de vestibular para vocês, não vou colocar vocês em dificuldade, é mais para que a gente possa realmente interagir, para compreender qual que é a nossa compreensão a respeito desse tema, né, o tema de hoje, caridade. E a gente vai comparar isso com o entendimento dos espíritos, né? Nós vamos trazer aqui 4 conceitos. Primeiro a gente vai trabalhar essas duas obras, né? Vocês podem acompanhar ali na televisão, né? A gente trouxe o USB. A primeira o Livro dos Espíritos, a segunda o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós trouxemos outras 2 obras de Emmanuel, né? O Livro da Esperança e Vinha de Luz. Mais para frente aí a gente vai trabalhar esses conceitos, mas um dos conceitos que a gente vai trabalhar é o conceito de vocês. Eu quero essa colaboração de vocês, até depois se tiver alguma caneta, algo que a gente possa utilizar. Eu acho até que fica melhor, não sei, se tu quiser deixar a luz apagada, aparentemente fica melhor, não fica não? Fica, né? Obrigado. Vou deixar aqui então vamos lá. A gente não pode falar de um tema, poder até pode, né? Vamos expressar melhor, mas é sempre bom quando a gente consegue encontrar a fonte nas obras básicas. Todos os temas que a gente trabalha, que tem conhecimento moral, espiritual, evangélico, nós vamos encontrar procurando bem nas obras básicas, né? Caridade, como é um conceito mais amplo, depois a gente vai ver que ele não é tão amplo assim, mas ele é um conceito mais amplo, né? Tem muito a ver com a moral espírita, com a moral evangélica cristã, é fácil de a gente encontrar. Primeiro livro que vai chamar a atenção é justamente o livro inaugural, né? Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 11, a 10ª lei moral. Não sei se vocês estão habituados, né, com o livro dos Espíritos, com as partes, né, com os livros que tem dentro do livro dos Espíritos. Esse é o 3º livro, né? Tem traduções que chamam de 3º livro, ou parte 3ª, que vai tratar das leis morais. Ele vai tratar, na verdade, resumidamente, né, dos ensinamentos morais de Jesus, que estão no Novo Testamento. Essa foi a primeira obra, ela trata de vários aspectos, né? E nessa 3ª parte vai trabalhar as leis morais. E ele divide em 10, né? Os Espíritos dividem em 10, junto com Kardec. Essa é a última lei moral. Está lá no capítulo 11, lei de justiça, amor e caridade. Alguém aqui não conhecia essa lei? Assim como a gente está apresentando, igual o título que está ali no Livro dos Espíritos, só ergue a mão assim rapidinho, só para eu ter uma noção, se nunca tinha ouvido falar disso. Tá, ótimo. O que acontece? O que é importante a gente destacar aqui? Justiça, vírgula, amor e caridade. Então é uma lei só. Não é lei de justiça, lei de amor, lei de caridade separado. Para estar de acordo com essa lei divina, eu tenho que encaixar o ato nessas 3 condições: justiça, amor e caridade. Não é o tema da palestra de hoje a gente tratar da 10ª lei moral. Então a gente vai falar bem rapidinho, só para a gente ter uma noção e conseguir chegar no conceito, né? Entender um pouquinho melhor por que caridade está ali. Por que dessas 3 palavrinhas, inclusive a caridade? Justiça, a gente pode resumir a justiça na lei de causa e efeito, né? A gente planta e a gente colhe. Então, se a lei parasse por aqui, se ela fosse só de justiça, como é que seria? Basicamente, olho por olho, dente por dente. Então, eu matei alguém, eu vou ser assassinado. O raciocínio seria simplório, assim. Lei de justiça. Está de acordo, tem proporcionalidade, é justo. Só que a lei é também de amor. Então, quer dizer que se eu matei alguém, eu reencarno, eu necessariamente vou ser assassinado nessa encarnação? Não necessariamente.
Eu posso passar por alguma situação pela qual, e aí assim, a nossa possibilidade de entender esses mecanismos de justiça, amor e caridade, eles são mais limitados. Mas nós temos que lembrar que tem espíritos muito mais evoluídos que a gente que participam do nosso planejamento reencarnatório, daquele plano em relação ao qual a gente vem reencarnar e passar por aquelas provas e expiações, né? Todo mundo entende quando eu falo assim, né? Provas, expiações, situações da vida que vão me possibilitar quitar os débitos de outras existências. Então, aquelas situações de maior dificuldade, eu já peço que vocês vão pensando na vida de vocês. As situações de maior dificuldade que a gente passa, não aquelas assim de bater o joelho naquela quina assim, e ter aquela dor que a gente acha que é a última dor, a maior dor possível, né? Dói bastante, mas esse é um negócio aleatório. Aquelas situações, né, que dizem respeito ao nosso trabalho, à nossa sustentação, à nossa família, aos nossos filhos, aquelas situações de grande dificuldade mesmo. Então, a primeira situação que eu penso, conhecendo essa lei, é que se eu estou passando por aquela situação de tremenda dificuldade, que parece uma grande injustiça, porque eu nunca fiz nada nessa vida que desse motivo para eu passar por aquilo, se eu me enquadrar nessa lei pela parte da justiça, eu tenho total certeza de que eu sou responsável. Eu dei causa àquilo de alguma forma. Eu não lembro pelo esquecimento. Muitos de nós falam assim, eu queria lembrar para entender melhor. Eu já cheguei num ponto, gente, que eu juro para vocês, eu não quero mais lembrar de nada. Deixa para depois, quando eu tiver um pouquinho mais de bagagem, conseguir, porque assim, é difícil a gente se deparar, né, com essas nossas outras personalidades de outras vidas. Né? O Bruno de hoje, ele é uma outra personalidade, mas ele já foi uma personalidade pela qual eu tenho responsabilidade e que fez coisas que hoje esse Bruno não faria. Por que ele não faria? Muito porque ele estudou as leis morais, estudou o Evangelho, conseguiu colocar dentro do coração uma parte daquilo. Não entendeu tudo 100%, não consegue praticar 10% talvez, mas uns 9% ele já está assim, meio cambalhante, assim, meio aprendendo, ainda já está mais firme. Então é nesse sentido. Só que além da justiça vem o amor. Então o amor ele vai possibilitar, por exemplo, que ao invés de ter que necessariamente desencarnar, né, por um assassinato, enfim, eu vou poder passar por uma situação em que eu possa auxiliar outras pessoas, né, utilizar esse tempo de vida que eu tenho para auxiliar outras pessoas. Talvez até aquelas pessoas que concorreram para o meu assassinato numa outra encarnação. Pode ser que eu hoje esteja relacionado com eles dentro da família, por exemplo. Então, pela lei de justiça, nós temos a oportunidade de retribuir aquela situação, mas com amor. E é aí que entra a vírgula, amor junto, né? E aí coloco o e-caridade. Por que o e-caridade? Não sei se vocês já estão familiarizados com esses conceitos, mas alguém de vocês já ouviu falar aqui que caridade e amor são sinônimos? Se já ouviu, só levanta a mão assim para saber. Olha aí, ó. Já teve gente que levantou. Então é muito comum isso, né? Se entender a caridade e o amor como sinônimos. Ué, mas se são sinônimos, por que eles estão ali? Isso que a gente vai responder daqui a pouquinho. Aí a gente passa para outra obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pode dizer assim, ó, resumidamente, é uma obra, ela vem depois, né? Bem depois. Ela vai destrinchar toda a terceira parte do Livro dos Espíritos. Se o Livro dos Espíritos, na terceira parte, trata da questão moral, né, da parte moral do Espiritismo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, todo ele vai tratar única e exclusivamente da parte moral. Só do Evangelho mesmo, né, o Evangelho, o Novo Testamento, segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 15, né, eu tô lendo ali para vocês, porque eu não sei se todo mundo enxerga. Vocês enxergam ali embaixo? Capítulo 15, lá atrás, dá para enxergar? Ótimo. Então, tá ali, né? Tem aquele é o título, mas esse título mostra, vamos dizer assim, um jargão, né? Uma moral que é muito conhecida pelos espíritas. Fora da caridade não há salvação. E aí a gente vai questionar também uma outra situação. Por que é fora da caridade não há salvação?
Por que não é, por exemplo, fora do amor não há salvação, se o amor é a lei maior? Olha essas duas palavrinhas de novo. Mas antes de a gente passar para isso, quase que eu peguei outro controle aqui. Eu quero, esse aqui vocês vão enxergar, tá grandinho. O que é caridade? Eu queria ao menos umas 6 definições. Depende de vocês a gente sair mais cedo hoje aqui. Estão querendo ir para casa, dormir, ir para a coberta. Se vocês me ajudarem, a gente sai mais cedo. O que é caridade? A gente não tem medo de errar, não tem erro aqui, né? A gente só vai adaptar para entender, porque depois a gente vai entender o conceito lá do Livro dos Espíritos. Lá daquele capítulo que eu passei para vocês, capítulo 11 da terceira parte. Questão 886. Os Espíritos responderam isso para Kardec. Solidariedade, ajudar o próximo. Aí, vamos lá. Ter compaixão. Eu vou colocar assim, ajudar, compaixão. Vamos lá. Mais algum. Sem timidez. Empatia. Empatia. Paciência, resignação, consciência. Opa! Vamos escolher um deles. Vamos escolher um deles. Pode escolher. Paciência. Paciência. Tá ótimo. Se quiserem falar mais, não tem problema. Solidariedade. Aí. Tá bom. Poder se doar ao irmão. Se doar, aí a gente pode colocar no ajudar, mas vamos botar assim, ó. Doar. Falei para vocês, não tem erro, não está errado. Agora vamos ver o que os espíritos responderam. Alguém lembra? Alguém lembra de passagem assim, o que está lá na 886? Para mim é fácil, né? Eu que montei, como é que eu não vou lembrar? Vamos lá então. Essa aí ficou pequenininha, né? Essa aí talvez vocês não consigam enxergar tão bem. Mas vamos lá, ó. Lembrando que a gente está falando da 10ª lei moral, mas aí agora a gente vai para a parte da caridade, né? Eles dão um conceito. E esse conceito é amplamente difundido. Eu falando para vocês, certamente vocês vão lembrar, né? As 3 palavrinhas. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que significam cada uma? Se a gente for parar para pensar. Benevolência para com todos é fácil. Benevolência é fazer o bem. Então eu colocaria nessa primeira aqui, ó. Essa é intuitiva. Em outra casa que eu fiz essa exposição, o pessoal respondeu, a primeira palavra foi ajudar também. É intuitivo para nós. O ajudar, ele implica um conceito que eu vou estudar ou ele implica uma ação? Uma ação, né? É uma ação, não dá. Eu consigo conceber caridade sem fazer alguma coisa? É difícil. É a primeira coisa que vem à mente. E isso está certo. E olha a genialidade da máxima, fora da caridade não há salvação, dentro desse conceito. Porque se a gente passar aqui para frente, ó, agora talvez fique menor ainda, lá em cima, ó, lá em cima, o capítulo 15, né? Então é aquele da máxima, fora da caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá em cima, em rosinha, tem 2 perguntas, né? Por que a máxima espírita não é fora da verdade, não há salvação? Ou fora do Espiritismo não há salvação? Ou fora do amor não há salvação? Porque vocês viram como em uma palavra, a gente conseguiu definir rápido a caridade? Né? A gente conseguiu definir em ação. Eu vou colocar essa palavrinha aqui do lado. Bem aqui, bem em cima. E vou circular ela, para a gente voltar para ela depois. Então, se eu fosse definir amor, vocês concordam que a gente ia ampliar muito essa possibilidade, a gente ia trabalhar muito outros conceitos. O que é amor para um não é amor para outro. Agora, caridade, se alguém me disser e quiser sustentar que não é ajudar, vai ficar bem difícil. É muito mais simples, mais objetivo. Por isso que a gente fez aquele desenhozinho ali. A caridade, ela está contemplada no conceito de amor. Eu posso resumir caridade com amor, né? Não está assim específico, mas é um bom resumo. Eu resumo a lei de amor. Agora, resumir amor à caridade aí já não dá, porque amor é muito mais amplo.
abrange muito mais situações, inclusive conceituais e não tão práticas em si. Né? A gente pode teorizar e conceituar muito sobre amor. Caridade sem prática é algo que não faz nem sentido. Então, essa especificidade da caridade em relação ao amor, para mim diz muito por que ela está lá expressa. Porque se está dentro do conceito de amor, por que ele botou vírgula caridade? Justamente porque a gente precisa ter algo mais palpável. Depois de 2000 anos de história de cristianismo, estava lá que a lei maior era o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que a gente fez com isso? Ficou no conceito. E aí vem o Espiritismo como terceira revelação e traz uma máxima mais palpável. Fora da caridade não há salvação. Então vamos voltar lá para o resto do conceito, porque não é só isso. O que vai diferenciar as outras duas palavrinhas? Indulgência do perdão. Se você for no dicionário, tiver essa curiosidade, você vai ver que são conceitos semelhantes, são sinônimos na verdade. Nas duas palavras, se você procurar indulgência e procurar perdão, uma vai fazer referência à outra, como sinônimos. Então, tem que ter uma diferença, senão os espíritos não iam colocar ali as duas palavras também. A gente sabe do poder de síntese, né, dos espíritos, compilarem uma doutrina em 5 obras, dessa espessura. Né? Tem que ter um poder de síntese muito grande, tá? Que eles não abordaram todos os assuntos. Mas qual que é a diferença entre indulgência e perdão? Aí eu coloquei ali do ladinho, ó. As duas são a compreensão do mal, mas uma o mal geral, a outra o mal específico. Como assim mal geral e mal específico? Indulgência para com as imperfeições alheias são aquelas situações que a gente precisa compreender que dizem respeito aos outros, ao efeito daquele mal em relação aos outros. Então vamos dar um exemplo. A guerra que está acontecendo lá na Rússia, enfim, na Síria, que está acontecendo em Israel, está afetando a gente diretamente? Não está afetando. É um mal? É um mal. A gente sabe que não é bem. Aquilo ali não reflete o Evangelho e os ensinamentos, né, de compreensão, de perdão, de tolerância. A gente sabe que aquilo é mal. Mas não afeta a gente diretamente. Aí o que eu faço em relação àquelas pessoas que estão infligindo essa questão de guerra, de violência, enfim, e tudo que vem junto com isso, né? Fome, miséria. A gente pode citar aí 1 milhão de efeitos, né? Pais falecendo, filhos órfãos. O que a gente faz em relação àquelas pessoas que estão ali promovendo a guerra? A prece que o nosso irmão fez no início, o que ele falou? Ele pediu por aquelas pessoas, né, que ainda que a mensagem do Cristo não tocou seus corações, a ponto de elas colocarem em prática. Porque muitas vezes a gente é tocado pela mensagem, mas a gente não coloca em prática. E a Joana de Anjos vai dizer que isso é falta de experiência nossa. É porque a gente não vivenciou aquilo, muito ainda. Então, é muito comum se falar, a pessoa estuda tanto, mas não consegue praticar, ainda faz errado. Porque não tem bagagem espiritual suficiente, não vivenciou, não é que não tenha tido oportunidade, mas ela não se comprometeu a vivenciar aquela situação que ela aprendeu. Então, se eu aprendi o perdão, se eu aprendi indulgência, eu vou começar a orar por esses grupos, né, de extremismo que ainda proliferam violência, negligência com direitos básicos, né? A gente pode pensar qualquer situação que não resguarde o Evangelho, que não resguarde o bem do próximo, que não resguarde a benevolência, né? Então, é com o outro. Qual que é a diferença para o perdão das ofensas? Que aí é para mim. É aquela situação que te ofenderam, aquele mal que fizeram em relação a você. Então o conceito, se a gente for parar para pensar, é bem simples. Fazer o bem. O que é fazer o bem? Coloquei ali do lado, extinguir o mal. Porque não é que nós já temos o mal dentro de nós, também está no livro dos Espíritos. Nós temos que passar pela fieira do mal. Kardec pergunta aos Espíritos. O que os Espíritos vão responder? Do mal não, da ignorância.
Nós não temos conhecimento, sem conhecimento nós temos dificuldade de julgar, de escolher, de exercitar o livre-arbítrio. Conforme a gente vai aprendendo, principalmente a lei moral, nós vamos tendo mais responsabilidade no julgar. Eu já sei que isso é certo, isso é errado. E hoje nós já temos um critério muito fácil que o próprio Livro dos Espíritos vai nos dar. Se coloca no lugar. Se você acha, está em dúvida se é certo ou errado, se coloca no lugar. Se colocou no lugar, aquilo está certo, pode fazer para mim, está tudo bem, eu gostaria que fizesse para mim. Mesmo que você erre, a tua responsabilidade vai ser muito menor. Por quê? Porque você tinha certeza que estava fazendo certo. É o que Saulo fez com Estevão. Ele tinha certeza absoluta que ao julgar e apedrejar Estevão, ele estava fazendo a vontade de Deus. E tanto ele tinha essa consciência que na estrada de Damasco, vendo Jesus, na hora ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Na hora ele entendeu que ele já tinha essa bagagem. Então, na hora, quando ele viu Jesus, ele entendeu, opa, para aí, Jesus foi crucificado, agora ele aparece como um sol aqui para mim, está conversando comigo? Então ele era o Messias mesmo. E aí já pergunta, o que queres que eu faça? E dali ele se transforma em Paulo, e a gente conhece a trajetória dele. Então, a importância desse conceito para que agora a gente possa comparar o amor com a caridade. Saindo do livro dos Espíritos, eu coloquei ali embaixo, talvez vocês não enxerguem, eu não sei se lá atrás dá para enxergar, mas são duas definições de Emmanuel. A primeira é do livro Viajor e a segunda é do livro Irmãos Unidos. E ele vai dizer que, definição de caridade. Caridade, nas duas ele diz que é amor. A gente estava falando disso agora. Caridade é amor em manifestação. E a de baixo é amor que colocamos em nossos menores gestos. Então, vamos pegar só o núcleo dessas definições. Nos dois casos ele fala que é amor. Um ele fala que é manifestação. Manifestação a gente pode trocar por ação, né? Tira o manifesto, só fica com ação. E o segundo nos menores gestos. Gestos não são ações? Então, a gente pode resumidamente dizer que o amor, que a caridade, ela é o amor em ação, em manifestação. Se eu ficar com esse conceito, eu entendo perfeitamente o conceito de caridade. Se a gente pegar aqui a indulgência e o perdão, porque fazer o bem é intuitivo a todos. Essa é a caridade normalmente material. É aquela que a gente dá geralmente com moeda, com roupa, com medicamento, com cobertas, que ela é importante, que ela é muito importante. Mas Emmanuel vai dar continuidade a esse conceito. Ele vai dizer nessa mensagem do Vinha de Luz, que chama Caridade Essencial, que isso tudo é importante. Mas tem uma caridade que é mais importante, que vai além da manifestação exterior. E normalmente nós não estamos muito preocupados com essa. E essa caridade exterior, ela é importante. As pessoas precisam comer, elas precisam se vestir, elas precisam de medicamento, de atenção. Mas só isso não basta. E aí ele fala da caridade essencial, que está ali na parte rosinha o conceito. Se eu ficar na caridade exterior, eu perco aquela segunda parte do conceito que fala da indulgência, que fala do perdão. Porque, vamos parar para pensar, é fácil de fazer o bem quando eu estou numa situação corriqueira, ninguém está me incomodando, ninguém está agindo em contrário a mim. Normalmente é fácil, gente, não sei se vocês já tentaram, mas se vocês tentarem vão ver. Quando não tem nenhum empecilho, você vai em velocidade de cruzeiro. E agora quando aparece o primeiro empecilho, quando aparece alguém fazendo uma força contrária, não quer que você distribua comida na rua, não quer que você leve o agasalho, e gente, você, não, mas isso não existe, isso é o que mais existe. Eu sei porque eu participo de vários projetos desse tipo, e eu passo por isso a todo momento. Situações em que as pessoas acumulam roupas dentro de um centro espírita, e, no entanto, um monte de gente necessitando. E aí você vai lá e tenta conversar com a pessoa e diz assim, olha, pega só as piorzinhas, só para eu poder, né, ajudar o pessoal lá, o pessoal está com frio. E aí a pessoa responsável
cria dificuldades para isso. Aí o que eu vou fazer? Desistir da caridade? Esse é o caminho? A gente sabe que não é o caminho, mas é bem difícil a gente continuar com ânimo, né? Continuar com incentivo. Mesma coisa um alimento. Você prepara o alimento, arrecada os fundos, passa ali dias, né, às vezes, em função daquela elaboração, vai para a rua e aí você começa a distribuir o alimento. Normalmente, quando acaba a fila, o pessoal já forma a fila para repetir. E aí a gente tenta segurar um pouquinho, porque tem aqueles que chegam depois, né? E aí, para que ninguém fique sem, você dá uma segurada. E aquelas pessoas que chegam muito mais tarde, às vezes, só recebem um, eles reclamam. Eles reclamam, não, porque vocês deram 3, 4. Às vezes a gente nem deu 3, 4. Deu 2, sim, às vezes, até porque a gente conhece o pessoal, sabe que eles levam para um filho, para alguém que não pode levantar. É difícil que a gente encontre assim, desperdício escancarado nessas situações. Ao menos nos locais onde a gente distribui, que é aqui no centro da cidade e ali no Chico Mendes. Mas o que acontece? Quando você está ali na situação e a pessoa começa a te xingar por causa daquilo, você fica pensando, pô, não, né, eu fiquei o dia inteiro, eu estou fazendo aquilo, não, o cara não pode falar isso. Aí você vai lá, conversa, já aconteceu isso comigo na experiência própria, e aí você percebe que você, quando está discutindo com uma pessoa dessa, você, além de você não estar fazendo a caridade, que é o teu propósito, fica naquela caridade exterior. Tu deu o alimento, ele vai se alimentar. Mas e o coração dele como é que está? Aquela pessoa, para ela estar reclamando, para ela estar recebendo algo e mesmo assim ela não ter gratidão, é porque ela está muito magoada com outra situação. Mas aquela situação é como ela consegue colocar para fora. Então eu vou lá e vou discutir com aquela pessoa e vou piorar ainda mais a situação dela. Aí eu pergunto para vocês, eu fiz a caridade? Eu dei um prato de comida, né? Agora, será que isso foi caridade? Quanto será que isso custou de mim mesmo? Né? Quanto que eu doei de mim mesmo? Ó, vamos guardar esse conceito. O que eu doei para ele de verdade? Né? Então eu não estou praticando indulgência e perdão nessas situações. Eu parei lá no ajudar, no benevolência, no fazer o bem. E nem esse muito, né? Porque fazer o bem implica que eu não faço o mal. Se eu estou prejudicando, se eu estou dificultando ainda mais, aumentando a situação de dificuldade emocional daquela pessoa, se esvaziou a caridade. Aquele propósito de eu me dedicar, de eu perder o meu tempo, no entanto é aprendizado. Eu fiz isso uma vez. Depois aquilo me marcou tanto que eu nunca mais voltei a fazer, graças a Deus. Então hoje você já olha com compaixão. Ó. Teve gente que falou com compaixão, empatia. Porque mesmo nessas situações, o que a gente faz? Tira o teu ego da situação. O problema é o eu. Tira o eu da situação e o ego e trabalha a situação em si. Você não vai olhar a pessoa. Você não vai olhar as ideias dela. Você vai acolher. Você vai acolher, principalmente. Aí lá embaixo, a última parte, né, ele vai falar: sem esta dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Porque quando a gente passa pela dificuldade extrema, se a gente não consegue entender essa noção de responsabilidade, essa noção de amor, justiça e caridade, lá do conceito da 10ª lei, se eu ficar só em um desses, se eu não entender que vem tudo junto, quando eu passar por uma situação de dificuldade, o que eu vou esperar? Só justiça, talvez. Daí eu só estou sofrendo. Eu não consigo entender que tem amor junto ali. Eu não consigo entender que Deus, nos mecanismos dele, ele parcela. Ele não faz com que a gente passe por todas as situações de uma vez só. Ele nos dá meios para que a gente possa sustentar a evolução. Então, se tu está passando por aquela aprovação, aquela ali, espíritos iluminados, eles estudaram ela e entenderam que aquela era a melhor situação que você conseguiria aguentar e suportar. A cruz é de acordo com a nossa capacidade de carregar. Só que nas situações de dificuldade a gente esquece dessa lei. A gente esquece do conceito de caridade. Inclusive da caridade divina. Que essa mensagem aqui vai trabalhar melhor. Bom, essa aqui vocês não vão conseguir ler, né? Certeza.
Nas Searas do Mundo, Livro da Esperança, também do Emmanuel, capítulo 42. Esse livro como um todo é fantástico, tá? É uma pena assim que a mensagem não fique maior para vocês lerem, mas eu vou resumir até porque o horário já está mais adiantado. Nessa mensagem, o Emmanuel vai trabalhar um conceito de caridade que ele vai nos dizer que a caridade é o sistema contábil do universo. Então assim, para aqueles que estão querendo já pegar no sono, que já está perto do horário de ir para a cama, eu recomendo que prestem atenção mais uns 5 minutinhos. Porque, gente, quando o Emmanuel fala, o Emmanuel, para quem não sabe, né, acho que vocês devem saber a maioria, é o mentor espiritual do Chico. Então, 412 obras, né, trabalhando junto ali, para quem já estudou a biografia sabe que eles vêm várias encarnações juntos. É uma pessoa que tem muito pedigree para falar para a gente, pedigree espiritual, né? Uma pessoa que realmente, quando ele fala, e a gente estudando o pensamento de Emmanuel, nós conseguimos entender o poder de síntese dele. Ele usa as palavras certas no momento certo, é muito bem escolhido. Então, quando ele fala que é o sistema contábil do universo, o que ele está dizendo para nós? É crédito e débito. Vamos resumir sistema contábil a crédito e débito. Que não é mais ou menos isso? Um sistema contábil é crédito e débito. É o que você tem de crédito, né? O que você tem de possibilidades e o que você tem de dívida, de débito, que você precisa resgatar. Então as nossas dívidas são nossas imperfeições morais. É tudo aquilo que a gente precisa melhorar. É a fieira da ignorância, que se a gente já superou por conhecimento, a gente não superou ainda na prática. Porque são dois pilares. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ter sabedoria e praticar. Nós buscamos as duas. Então o sistema contábil, quando ele fala que é o sistema contábil do universo, basta a gente pensar que é crédito e débito. Então, vamos lá. Parem e pensem vocês. Se a gente pensar no nosso planeta, né? Da nossa vida, melhor, pensem só na vida de vocês. Vocês, pelo autoconhecimento, pelas situações que vocês vão passando, pelas dificuldades, vocês já conseguem perceber. Poxa, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Peguem as 2, 3 situações que vocês têm mais dificuldade e parem e pensem se vocês passam por aquilo. Quantas vezes vocês passam por essa situação? Eu não consigo perdoar. Eu não consigo parar de falar mal dos outros. Eu não consigo ajudar, eu não consigo fazer a caridade, eu sei que tem que fazer, eu tento, mas eu não faço. Pense, isso aí é muito particular de cada um de vocês. Quantas vezes vocês já tiveram a possibilidade de estar numa situação dessa para mudar a prática de vocês? Para superar essa dificuldade? Normalmente, as situações que nós temos mais dificuldade são as que mais aparecem na nossa vida. Aquelas situações que a gente tira de letra, se elas aparecem a gente nem percebe porque a gente tira de letra. Aquela que está incomodando mais é aquela que nós temos, que pelo autoconhecimento vocês podem dizer com certeza vocês têm comprometimento com a lei divina. É aquela ali, porque essa é a que incomoda toda hora. É a que mais incomoda. É aquela questão do espelhamento, né? Da psicologia do espelhamento. Então vocês parem e pensem, se essa situação aparece toda hora e está incomodando a todo momento, vocês acham que vocês tinham crédito com Deus para não passar mais por situações dessas? Ou na verdade foi um empréstimo dele, foi uma concessão divina, a gente ter uma vida assim, que tem percalços, tem situações de dificuldade, mas também tem momentos de tranquilidade, tem possibilidade de você vir para uma casa espírita. Quando você não está na casa espírita, você tem um amigo, uma pessoa próxima, um parente, que vai te auxiliar naquela situação. Isso tudo são concessões. É o que o Emmanuel vai dizer lá em cima na primeira parte. Tudo que a gente possui é empréstimo divino. Absolutamente tudo. A gente só vai transformar esses empréstimos em aquisições pessoais quando a gente aprende a distribuir isso. Então, ele está falando dos bens materiais, tá, mas ele está falando da questão moral também. Ele está falando da questão emocional e sentimental também. Então, quando você se depara diante de uma situação de dificuldade de uma outra pessoa, o que você faz? Não quero nem saber, isso não é problema meu. Tá bom, mas é a oportunidade aparecendo. Concessão divina. A gente nem merece.
Porque a gente não aproveita, a gente não está esperando com sangue nos olhos para aproveitar aquela situação, né, como um atleta de alta performance faz, por exemplo. A gente está lá sentado vendo Netflix, maratonando série. Aí acontece e a gente fala assim, não vou parar agora não. Faltam 5 episódios, só tem 3 horas úteis do dia, não dá. A gente faz várias concessões para não participar dessas atividades. No entanto, essas são as maiores oportunidades que a gente tem de evolução. É nessas horas que, se a gente fizer um pouquinho, e é o que o texto está dizendo, ó, se eu só usar as palavras que estão em destaque ali em cima, ó, que ele vai dizer, ó, um dia, porém, nas fronteiras da morte, quando a gente for desencarnar e a gente for usar esse sistema contábil, vamos ver o que tem de crédito e débito. Quando a gente vai desencarnar, o que vai acontecer? A gente vai carregar junto esses bens? Aquisição de dinheiro, roupas, né, beleza, cirurgia plástica, nada disso. O que passa com a gente? Ó? Migalhas de amor. Olha as palavras que o Emmanuel está usando. Migalhas de amor. Ele não está falando para a gente sair e atender 20 comunidades. Ele está falando em migalha. Se você proporcionou um pouquinho de alegria, mas é um pouquinho mesmo, ó, mesmo precário e momentâneo, mesmo que a alegria do outro seja precária e momentânea, foi só um sorriso. Você baixou o vidro do carro e diz para o rapazão, e já aconteceu isso várias vezes comigo, gente, que eu costumava ter comida dentro do carro e dava para os moradores. Eu já escutei mais de 1 ou 2 vezes eles disseram, não tem problema. O que importa é que você baixou o vidro e falou comigo. Isso aí é de cortar o coração. As pessoas são invisíveis, as pessoas não veem as pessoas. Ele estava com fome, só que ele agradeceu porque eu baixei o vidro. Eu fiquei transtornado com aquilo. Né? É uma outra pessoa ali. Podia ser a gente, amanhã acontece alguma coisinha que muda o padrão da nossa vida, que muda a estabilidade que a gente tem, e a gente ali amanhã. É o que ele vai dizer aqui, ó. Pequenos favores. Olha só, é sempre um negócio quase insignificante. Pequenos favores que para nós não custam nada, mas que aliviam alguém. Insignificante, mesmo que insignificante, despercebido. Ninguém percebe. É insignificante, mas aquela pessoa teve um alívio com aquilo. Às vezes é só um sorriso que tu dá para a pessoa. É um abraço, é se colocar à disposição, ligar e perguntar, mandar um WhatsApp e aí tá tudo certo. É coisa mínima. Ó, a estreita coleção. Poxa, coleção já é um negócio raro, né? Ainda é estreita. Estreita coleção de benefícios para o conforto mesmo ligeiro e desconhecido. Mesmo que ligeiro, mesmo que seja coisa rápida. O cara está morrendo de dor, aliviou só um pouquinho. Mas às vezes aquilo ali para ele já é algo que dá uma esperança a que ele pode se agarrar. E aí ele vai dizer para nós ali embaixo, no último, no parágrafo de amarelo, um dia nas alfândegas da morte, né, como se a gente estivesse numa alfândega mesmo, que a gente estivesse passando com coisas que a gente adquire e que a gente precisa passar por aquele sistema de fronteiras. O que você pode levar? Ele vai dizer ali que você só vai levar essas aquisições morais. É só isso que tu vai poder levar para o outro lado. Vamos ver ali as palavrinhas que ele usa. Ó, as leis divinas, a gente estava falando da lei, da principal, né, da 10ª lei lá, amor, justiça e caridade. As leis divinas determinarão recolhas com avultados juros. Então, mesmo sendo ínfimo, insignificante, momentâneo, despercebido, ligeiro, desconhecido, você vai recolher com avultados juros, que é um sistema contábil. Cadê o juro daquilo? A gente nem mereceria o juro, mas ele está dizendo ali, ó, se você tiver boa vontade de fazer, você vai recolher. Tudo que destes em socorro dos outros, essa parte que eu acho que é a mais linda, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma. Então a gente recebe tudo de empréstimo de Deus, porque vamos lá, quantas vidas a gente teve? Eu sempre fui rico, eu sempre fui pobre, eu sempre fui classe média, eu sempre fui... A gente passa por todas. A gente passa por todas. Uma hora a gente é muito rico, outra hora a gente é pobre demais, em excesso, miserável, outra hora a gente é mediano. Para a gente aprender a lidar naquelas situações. Eu recebo de empréstimo e eu divido.
Aí a gente fica pensando, o mundo tem que ser igual, tem que ter igualdade nas condições financeiras. Emmanuel vai dizer isso, se fosse assim a gente não conseguia evoluir, porque eu não consigo dividir, ajudar, praticar essa parte da caridade material que é a inicial. Quando a gente tiver num mundo mais evoluído, aí vai mudar o negócio. Com certeza muda. E aí no final ele vai dizer, em verdade, devemos a Deus tudo que temos, tudo é empréstimo. Mas a gente possui o que a gente dá. Aí fica, como assim? Eu possuo o que eu dou? Mas é exatamente isso. Porque o que eu estou dando não é meu, é concessão divina. Então eu estou dando e em dar aquilo se transforma em meu. Porque perde o valor físico. É um valor espiritual. Todos aqueles de vocês que já passaram por uma situação de grande transtorno sabem do que eu estou falando. Naquela pior situação da vida de vocês, o que ajudou vocês mesmo? Foi um depósito em dinheiro? Não foi aquela pessoa que veio te estendeu a mão e te segurou junto, que tu mal conseguia ficar em pé? Quanto que vale isso? Qual é a posse que mensura isso? Está aqui dentro, ó. É dentro do nosso coração. É a questão moral. E é pouco, gente. Não é muito. Não é sair fazendo todo dia. Tem dia que a gente não está bem também. A parte legal disso é que assim, ó, a gente tem que saber receber. Tem dia que eu preciso receber, que eu tenho que pedir ajuda. Teve um dia que eu sentei na beira do mar e fiz uma prece e falei, estou nas tuas mãos. Estou nas tuas mãos, me ajuda porque eu não sei mais o que fazer. E a ajuda veio, gente. Veio na hora. Basta a gente estar aberto. Então, me perdoem aí o excesso de tempo, né? Ali a não ter preparado melhor, né, o slide para vocês verem um pouquinho maior. E agradeço a paciência de vocês. Que a paz de Jesus siga conosco. Vamos nos preocupar mais com aquela parte da caridade, da indulgência e do perdão das ofensas, né? Porque essa é que a gente está necessitando mais. A caridade material a gente consegue fácil arrumar, ajeitar de vez em quando, mas essa outra caridade é mais difícil. Ainda está muito, o nosso eu ainda está muito aflorado. A caridade ela demanda sempre eu apagar o eu e buscar o semelhante, buscar o próximo. E aliás eu acho que em resumo o movimento do Novo Testamento é esse: nós deixarmos nós de lado, o eu de lado e buscarmos o próximo, né? Buscarmos sempre o bem do outro, porque o bem do outro vai nos fazer bem. É aquilo que ele está dizendo ali. Na realidade tudo é concessão divina. Só é meu aquilo que eu dou. Que eu consigo dar para o outro, aquilo é meu de verdade. Se transforma em aquisição. Boa noite, pessoal.